E vamos falar sobre pai, né? Sobre a figura de pai. E por que é importante essa figura de pai? E eu vou querer um pouquinho da participação de vocês pelas mensagens, tá? É um tema muito que os consteladores falam mais sobre a mãe, porque a mãe é o nosso primeiro amor. É a nossa primeira forma de ver o mundo e de se conectar com ele. Sim, a mãe é um alicerce muito grande. Só que se fala pouco do alicerce, que é o pai. E aí até as pessoas, mas você não fala muito do pai. Primeiro, a nossa cultura já é uma bagunça sistêmica, onde não sei quanto tempo isso existe, com certeza de muitas gerações, aonde temos essa cultura de os pais não assumirem os filhos ou não assumirem a paternidade, de estarem à frente da educação desses filhos, foi aonde as mulheres acabaram se tornando ali à frente, por isso que hoje essas despolarizações acontecem por causa da falta de figura masculina dentro das famílias, né? E quando nós colocamos no contexto sistêmico, o pai significa essa força que vai para a vida. Então, e é o nosso lado masculino. Então, toda vez que nós trazemos essa questão do pai, o pai é o masculino nosso. O pai, eu estou fixando aqui umas coisinhas. O pai, ele é importante na nossa formação, porque é a forma da gente ver o mundo divertido, ver o mundo com coragem, é justamente de falar assim, eu vou lá e vou fazer, né? É a figura do pai. E quando nós somos criadas mais por mulheres e não temos essa figura de pai, nós temos medo do mundo. Essa é uma das vertentes. Então, nós temos medo de nos relacionarmos com o outro, porque o outro nos causa medo. Por quê? O outro, o pai, me abandonou. O outro, o pai, me rejeitou. Então, traumas que nós temos de infância ligados à figura paterna, que é justamente de lidar com as pessoas no mundo. Então, eu tenho o trauma, o sentimento do abandono. E aí, quando você vai verificar a história da Marcela em relação ao pai, né? Meu pai não saiu para comprar cigarro, mas meu pai saiu para beber e não voltou mais. No caso do meu pai faleceu num acidente de carro enquanto ele foi comemorar o aniversário dele. Então, tem essa ferida do abandono e, inconscientemente, vem aquela questão os homens vão me abandonar. Há esse medo latente que eu antes não sabia, de que os homens vão me abandonar. Então, o medo de ser abandonada era muito grande, até eu ter consciência dessas dinâmicas familiares. Mas também tem uma outra dinâmica que também é muito tóxica em relação à figura paterna. Quando o pai coloca a filha no lugar da esposa, onde ele passa a dar mais atenção, incentivo, e parece que a mãe é uma coadjuvante na vida dessa menina. Então, a menina fala, nossa, mas a minha mãe é tão distante, parece que ela nem se importa comigo. E ali, o pai treina essa filha também para ser masculina. Filha, não quero que você dependa de macho. Filha, eu quero que você olhe para a vida, e aí a filha, para ter a admiração do pai, ela vira e fala assim, olha, papai, como é que eu estou? Eu vou para a vida, brigo, bato com quem eu precisar, né? Para justamente trazer esse masculino para mostrar para o papai que fez um bom papel.
Então, essas duas vertentes são as que mais acontecem, a das meninas que são abandonadas e das filhinhas de papai. E justamente essas filhinhas de papai, geralmente, elas casam com homens fracos para não substituírem a figura do pai. Ou as que tiveram ali a figura paterna, elas pegam também homens fracos para quererem salvar esses homens. E isso está realmente direcionado à figura paterna, o tanto que ela é importante. Eu queria saber de vocês. Vocês podiam digitar aí um pouquinho como é que foi a história de vocês com os seus pais, né? Então, assim, como é que foi isso para vocês? Qual é a ferida maior que vocês têm com seus pais, né? Porque eu quis fazer esse nosso encontro justamente para ter um coração reconciliado no próximo Dia dos Pais. Muitas não têm o pai presente, ou muitas têm mágoa com o pai. Tá? Tem também um processo também de filhas que os pais foram muito duros com elas, né? Eu lembro de um caso em que o pai ele foi extremamente duro com a filha. E ele era tão duro que ela saiu para a vida cedo. E quando ela pediu ajuda, porque ela ainda estava numa postura de menina, ele se recusou, falou que não ia dar essa ajuda. Então, houve essa ferida interna dentro dela. E aí, há essa questão também dos pais falecidos, que há um sentimento de, parece que ficou um vazio, que é o do luto não vivido do jeito certo. Porque, na realidade, pai e mãe estão dentro de você. Você é 50% pai, 50% mãe. Você está completa por si só. E é esse caminho que eu quero conduzir hoje, que é tomar o pai. E as pessoas falam, ai, Marcela, falam tanto de tomar o pai, mas eu não sei como isso acontece na prática. Então, hoje vocês vão aprender na prática o que é tomar o pai. É tomar a força de vida, aquela que te falta, aquela que faz o dinheiro ficar. Porque a mãe traz o dinheiro. A mãe são os relacionamentos. E o pai é aquele que faz o dinheiro ficar, né? Então, nessas duas energias, a figura do pai é um alicerce muito importante. E lendo um pouco de Bert Hellinger, ele trouxe uma dinâmica que eu vi essa dinâmica num Reels que eu postei, onde a criança, o menininho, sorria brincando com o pai, e a mãe tentava fazer a mesma brincadeira e o filhinho não sorria tanto como a mãe. E aí até viralizou, então tá a chuva de comentários lá. E tem algumas mães doídas, porque é injusto o filho não se divertir com ela. E isso é um perigo muito importante, principalmente para mães que têm filhos pequenos que se separaram. Óbvio que a gente tem que entender a dinâmica por trás para esse pai estar ausente. Mas o pai ele é tão importante na formação da criança, que traz a segurança para a vida, o posicionamento, que quando a criança não tem isso por conta da mãe, porque a mãe fala, é meu, eu gerei, é minha vida, eu que gerei por 9 meses. E traz esse sentimento de posse como se o pai fosse um inútil. Sim, há casos assim também. Não tirando os pais que abandonaram as crianças, mas tem pais que sofrem, que querem ter contato com as crianças e a mulher não deixa, porque elas têm como propriedades.
Então, são diversas feridas que nós temos da nossa infância em relação ao pai. O pai de sangue me rejeitou. O pai adotivo foi presente até os 6 anos. Quando adotaram um irmão, ele se voltou para esse irmão e não me dava mais atenção. Quando nasceu a minha irmã caçula, então fiquei invisível, tanto para pai quanto para mãe. Olha que ferida enorme. E é um ciclo que se repete. Meu pai rejeitou, meu pai adotivo me rejeitou. E é um sentimento que precisa ser curado dentro da alma, né? De que não entender o porquê que aconteceu, mas de entender que você tem a força desse pai dentro de si, mesmo que ele esteja distante. E é essa dinâmica que eu quero trazer para vocês, da presença desse homem importante na vida de vocês. Perdi meu pai cedo, mas ele era um excelente pai, do jeito que ele dava carinho a nós. E aí essa dor da perda do pai, esse vazio, esse luto, né, de não ter mais ele presente, é um sentimento que não tem como preencher. Então, traz, sim, feridas, traz um vazio enorme dentro de nós, e que essas feridas, sim, precisam ser curadas, restauradas. Tem um processo terapêutico, mas também tem o nosso exercício de hoje, né? Que não tem como nós prosseguirmos na vida sem estarmos reconciliados com a figura de pai e com a figura de mãe. Enquanto essas imagens não estiverem em paz, independente do que fizeram, independente do ato deles, se elas não estiverem em paz dentro de nós, tantas lacunas, tantos problemas, né? Então, assim, na minha, vamos dizer, experiência como terapeuta, o que eu sempre trago para os pacientes é uma das primeiras coisas que a gente resolve, ou que a gente vai passar um bom tempo em terapia resolvendo, que é essa questão do concordar com sua história em relação aos seus pais. E tem um dos processos terapêuticos que eu fiz, em que ele traz que tudo são escolhas, mesmo conscientes e mesmo inconscientes. Então, tudo são escolhas na nossa vida. E quando eu ouvi isso a primeira vez, não trazendo para os meus atos, mas quando eu trouxe a figura do meu pai para refletir sobre as escolhas que ele fez na vida dele, gerou uma ferida muito maior do que a que eu tinha, que foi justamente a de falar assim, meu pai escolheu morrer. O meu pai escolheu ir para uma farra e escolheu os amigos do que escolheu a família, do que escolheu os filhos. Eu lembro, hoje não me dói mais, mas eu lembro que foi um choro muito doloroso, porque eu fiquei assim, caramba, eu cresci ouvindo que meu pai nos amava demais, mas aí vem aquela crítica da fase, né, de adolescência e da fase adulta, aonde nós criticamos as atitudes dos nossos pais, né? E aí vem assim, mas se ele amasse de verdade, ele não teria ido comemorar um aniversário com os amigos, e sim com a família. Aí vem o julgamento. É onde a gente rompe com a figura tão preciosa para a gente. Por quê? Na infância, por mais que a infância seja dolorida, por mais que passemos por sofrimentos, a criança ela não entende, ela só vai seguindo. E a criança só tem um sentimento, que é querer ser amada e querer amar. É o único sentimento que a criança tem.
E é esse processo que nós trazemos para as constelações familiares, que é justamente o processo de eu abro mão dessas minhas expectativas, de dizer quem o meu pai deveria ser, quem a minha mãe deveria ser. E a partir desse momento, eu assumo que é um homem que comete erros. Porque quando nós trazemos pai, pai é algo sagrado. Quando a criança fala pai, quando nós falamos pai, parece que eles não podem errar, pai, mãe. Quando nós falamos, né, pai e mãe, eles não podem errar. E uma coisa que nós entendemos nessa interpretação sistêmica é que antes de serem pai e mãe, eles eram homem e mulher. Com todos os erros, com todas as escolhas e com as dores próprias deles, com as dores ali da infância deles que fizeram tomar várias atitudes conscientes e inconscientes. Então, quando você vai analisar, e esse é o primeiro ato de reconciliação com a figura do pai, óbvio, daqueles que conhecem a história. Os que não conhecem a história do pai, a constelação traz esse preenchimento. Né? E assim, eu trazendo mais um pouquinho da minha história. Eu, há 3 anos atrás, 3 não, há 4 anos atrás, eu fui lá no Ceará. Eu ainda estava muito depressiva, mas me deu uma vontade de ir lá, que é a terra do meu pai. A última residência dele foi em Fecheirinha, mas ele morava numa serra, perto dessa cidade, uns 20 minutinhos dessa cidade, aonde essa serra era, onde foi a minha família foi formada, paterna. Lá se chama o Jardim dos Felicianos. Então, lá, primo casava com a prima e construía casinha. Então, lá na serra tem várias casinhas. E o porquê que me deu essa vontade absurda e que foi providencial, Deus foi muito bondoso comigo, porque no ano seguinte minha avó paterna veio a falecer. Então, no aniversário de 98 anos, eu estava lá dela. E eu fui falei, não, eu tenho que resgatar essa história do meu pai, eu não sei nada do meu pai, não sei a infância do meu pai, eu sei do que o meu pai contava para minha mãe, e eu sei da história dele com a minha mãe, é o que eu sei. E até os meus 7 anos de idade, que foi quando ele faleceu. E quando eu cheguei e que eu vi, e aí já está dando emoção, quando eu vi a casa que ele nasceu, o cômodo que ele nasceu, aonde ele foi criado, e veio as histórias dele na infância, do tanto que ele era palhaço, engraçado, e que tudo ele dava um jeitinho, né? E era uma pessoa que trazia muita alegria por onde andava, tanto que o enterro dele, as pessoas ficavam assim, parecia de gente famosa, porque foram muitas pessoas, meu pai era muito querido. E nesse quesito todo, assim, de eu estar de ver a história dos meus bisavós, as fotos, os meus tios-avós que eu não conhecia, e contando as histórias e sabendo das histórias, aquilo me preencheu tanto que quando eu voltei, contei para minha terapeuta na época, ela falou assim, Marcela, você voltou diferente de lá. E eu falei assim, eu voltei diferente. Eu voltei preenchida da minha história, né? E foi importante para o meu processo e também para a identificação com os meus familiares. Porque na minha família materna, eu sempre me sentia muito diferente, muito desencaixada. Até eu fazer todos esses processos que eu vou fazendo aos pouquinhos aqui com vocês.
até eu fazer todos esses processos em mim, então eu me sentia não pertencente da minha família materna. E quando eu estive lá, eu fui tão bem acolhida, e assim, eu acho que até uma característica do nordestino, né, e da minha família Vinícido, parecia que eu convivi com eles a vida inteira, de carinho, de cuidado, né, e lá eu tive uma experiência que tocou muito a minha alma, porque a minha família materna vinha de mulheres muito fortes, duronas, então eu não tive carinho das minhas mulheres, da minha família. E quando eu cheguei lá, sem uma tia que não me conhecia, já sentou do meu lado e já começou a fazer carinho no meu cabelo, eu confesso que eu não consegui resistir de continuar recebendo, porque eu ia cair num choro absurdo ali, né? Eu já fui falando, não, vou ali, já volto, mas porque eu não consegui resistir, eu falei assim, eu nunca tive isso na vida. E eu sou muito carinhosa, muito, né? Então, nesse movimento todo ali, eu consegui falar assim, agora eu entendi de onde vem tanto carinho, tanto aconchego, que as pessoas falam que eu proporciono, é da minha família paterna. Então, por isso que é importante a gente se reconectar com nossa história, de se reconectar com essa força e essa figura de pai, que justamente é um dos nossos alicerces que são muito importantes. Sabemos bem que o maior é a mãe. E esse sempre eu vou estar trazendo exercícios, falando mais dela, né? Porque ela é o portal para a vida. Mas o pai é a segurança, é o masculino, e ele tem a sua importância assim dentro de nós, né? E eu sei que na nossa cultura muitos pais não foram presentes, né? E essa ferida é uma ferida grande, tanto para homens quanto para mulheres. Pais que não foram presentes na vida dos homens fizeram com que esses homens convivessem com mulheres e ficassem mais femininos e admirassem mulheres guerreiras. Por isso que nós estamos tendo tantas dificuldades nos relacionamentos hoje. E meu maior público é o feminino e atendo casais. Então, dos homens que eu atendo, dos casais, é interessante verificar o quanto tem também dois picos do pai que não foi presente, ali da questão de saúde ou do que estava cuidando das coisas e não foi presente na educação dos filhos, homens, e também dos pais extremamente rigorosos a ponto do filho sentir raiva e ódio do pai. Então, acaba se refugiando na figura feminina da mãe. E aí você vê a desconexão entre os homens. E nos meus processos terapêuticos eu faço a linhagem. Eu depois quero trazer mais para frente para vocês também. E aí eu vou até contar com o apoio de algumas bonitas que já estão já praticamente terapeutizadas, aonde elas vão auxiliar e vocês vão ver algo muito bonito, que é trazer as gerações, a reconciliação das gerações dos homens, porque se hoje tem homens e mulheres feridas, é porque foram muitas gerações feridas. Então, quando a gente reconecta e reconcilia cada geração, vai trazendo uma paz que não tem nome, não tem explicação. Então, de você sentir a sua linhagem reconciliada, né? De trazer aqueles excluídos para o seu dia de hoje honrá-los. Porque hoje você sim é o sonho das suas e dos seus ancestrais, daqueles que te geraram. Porque nós somos esse processo evolutivo, aonde cada geração vai evoluindo.
E hoje você é a geração da vez, a geração sonhada gerações atrás. E agora só precisa estar reconciliada com a sua história, né? E olhando para a visão de função do pai. A função do pai é o olhar para o outro. A mãe é olhar para mim. E é como o primeiro amor. E o pai é o eu olhar para o outro. Então, o seu olhar que você tem para o outro, e isso tanto homens como mulheres, está ligado intimamente ao seu pai, à sua figura de pai. Então, aí você começa a trazer para a sua história. Caramba, então, as feridas que eu tenho em relação ao meu pai é o jeito que eu olho para os outros homens, que eu olho para as outras pessoas. Então, quando não tenho essa figura de pai que acolhe, que protege, que me leva para a diversão, que faz relaxar, né? Então, e que me traz depois responsabilidades, que é o que joga para a vida. Foi outra questão que é aquele vídeo que viralizou, teve bastante gente criticando. Falava assim: "Ah, sua colocação está errada, que o pai joga para a vida". Assim, pela figura da mãe, meus amores, a mãe não sai, a mãe não abre as asas para liberar as crias de jeito nenhum. São poucas as mães que, e aí a gente não coloca a questão dos transtornos, né? Mas assim, geralmente a figura saudável da mãe, a mãe por ela, os filhos ficam perto dela o tempo inteiro, né? E tem um apego muito grande pelos filhos. O pai que fala, não, tem que ir trabalhar, não, vai para a escola, faz isso. O pai é que joga o filho e a filha para a vida, né? E quando a gente não tem isso, a gente fica preso, ancorado à figura da mãe. Quantos filhos e filhas não conseguem sair de casa e deixar a mãe? Ai, mas minha mãe vai ficar sozinha, porque essa mãe não tem autonomia e liberdade interna com as figuras dela e agarra esse filho como é meu, né? E não é. Nós criamos os filhos para o mundo, são para viver, que é o processo saudável da vida. Nós estamos aqui com os filhos somente para instruí-los e jogar para a vida. Só que a mãe tem a tendência a ficar mais com o filho do que o pai. Por isso que a figura de pai ela é tão importante no processo. Porque senão, na fase adulta, esses filhos se sentem acorrentados à figura de mãe. E quantos casos que eu acompanho de filhos que não conseguem casar, não conseguem ter filhos, não, porque não se sentem permitidos pela mãe para ir para a vida. Então, também tem um exercício sistêmico, onde o pai e a mãe liberam o filho para a vida, autoriza ele para a vida, né? Que é também um movimento muito belo, né? De entender que os filhos já estão prontos para a vida. E que os filhos não devem nada aos pais. Os pais, sim, podem abastecer esses filhos, mas os filhos não. Os filhos não devem nada aos pais. Na realidade, eles sempre vão ser sedentos dos pais. Então, é na dinâmica saudável, né? Então, tomar a força paterna, assumir a força paterna nessa realidade como de você entender as regras do jogo, as regras da vida, como a vida funciona, como é ali a parte mais lógica, ela realmente é alicerçada na figura do pai, né? Então, aí você põe assim, mas, Má, como é que eu vou fazer se eu não tive essa bendita figura masculina? Primeiro, entendendo que não há culpados. E é um dos exercícios que são, assim,
um dos mais importantes eu abro mão da minha expectativa infantil. Eu abro mão de sentir, Pai, que vocês me devem, por não ter sido bons pais. Então, pai, você não me deve, você foi aquilo que você conseguiu ser. E eu concordo com isso. E esse processo no começo, quando a gente vem à tomada de consciência, é até um pouco pesado no início. Mas quando isso é assimilado dentro da gente, é um processo. A gente demora um tempo para isso ser assimilado. Mas quando ele é assimilado, traz uma paz imensa, que não... sério, gente, os processos sistêmicos são um dos processos mais bonitos que encaminham a pessoa para esse sentimento de paz. Porque muitas vezes a gente não precisa ter lógica, tem coisas que a gente não precisa entender do início ao fim, né? Óbvio que tratar transtornos, doenças específicas mentais ali, sim, eles são necessários um especialista, um psicólogo, um psicanalista, mas nesse movimento de paz, a terapia sistêmica é o modo mais rápido, é o acesso mais rápido a esse movimento de paz. E nessa introdução que eu trouxe para vocês, agora eu quero convidar vocês ao exercício sistêmico, que é o tomar o Pai. Então, eu quero que vocês sentem numa postura confortável, onde vocês possam relaxar, onde nós vamos ter um diálogo bem bonito com o nosso Pai. Que vocês possam fechar os olhos. Fiquem numa postura de entrega, de eu me rendo a esse movimento, porque eu desejo me reconciliar com a figura do meu pai. Independente do que aconteceu, eu quero entrar nesse movimento de essência. Então, nós vamos começar, vocês vão puxar o ar pelo nariz e vocês vão sentir tanto o peito como o abdômen enchendo. Então, os dois juntos, e vão soltar tanto pelo nariz quanto pela boca. Então, eu vou fazer uma vez para vocês entenderem. Então, então, tanto o nariz quanto a boca. Nós vamos fazer essa respiração 3 vezes. Puxa o ar. Solta, relaxa. Ali você pode ver algum incômodo no corpo, mas você vai entrar nesse movimento de entrega, puxando o ar e soltando. E relaxada nesse movimento, vem a imagem do seu pai. Não importa se está vivo, não importa se você lembra, vai vir uma imagem, sem forçar. Você não precisa forçar. Ah, não veio. Fique tranquila. Se vier um sentimento, o que apareceu para você? Simplesmente como apareceu. Pode sim vir julgamentos, sentimentos, ideias. Observe o que está acontecendo nesse momento dentro de você. Que sensação você tem neste momento? O que está dentro do seu corpo frente
ao seu pai? É uma sensação de pesar ou é uma sensação de leveza? O que se passa? São sensações agradáveis ou são desagradáveis? E aqui não vamos julgar, só observar as suas sensações. Não queira mudar e nem assumir o controle. São somente sensações. E olhando para o seu pai, você vê o mundo através dessas sensações. É dessas sensações que você enxerga o mundo. Quais são elas? As sensações que sente em relação ao seu pai são lentes pelas quais você vê o mundo, pelas quais você enxerga o mundo. Como você vê o mundo? É algo agradável? Como um lugar bom? Ou é um lugar ruim, perigoso, frio? Como é esse lugar? E numa pesquisa interna que você está fazendo sobre si mesmo, nessas imagens, você se vê maior que seu pai ou menor que seu pai? Qual é a sensação desse tamanho? Grande ou pequeno diante do seu pai? Como você se vê? Como é que você se vê e se percebe nessa imagem? Como você vê o seu pai como pessoa? É uma pessoa de sucesso, um conquistador, ou é um derrotado? Qual é a sensação que te traz nesse momento? Independente se teve contato com ele ou não. O inconsciente traz isso para você. Ele é rico ou ele é pobre? Como você se vê relacionado com você mesmo? É um relacionamento de cuidado, de carinho? E com os outros? Como você se vê? Como é a sua relação com os outros? Quais são as sensações? Sem julgar, aceita o que vier. O que acontece dentro de você. E agora você respira fundo mais uma vez, puxa o ar, solta. E quando você solta todas essas sensações. Então vamos lá, puxa o ar e solta essas sensações. Pela terceira vez. Solta até vir um vazio. Um completo vazio. E agora você vai focar nos olhos dos seus pais, o seu pai. Os olhos como janela da alma. Agora como um portal
que te leva a uma nova sensação, a mais ampla. Deixe que as janelas do coração de seu Pai se abram para você. O essencial da vida foi dado através dele. Ele deu o essencial a você. Foi também através dele que você veio. Como é a vida através da alma do seu Pai. Aquelas imagens anteriores que você tinha estão indo embora. E agora estão somente o essencial. O essencial que a alma absorve, que o coração sente. É um encontro de alma com alma, de pai e filho, de pai e filha, assim como é. Diga no seu coração, Pai, mais uma vez, Pai, Pai, agora tomo você. Agora tomo a minha vida em você, assim como é, e o que lhe custou, e o que lhe custa, eu tomo para mim. Agora tomo a minha vida em você. Pai, ao tomar a vida, seguirei fazendo algo de bom com ela. Essa vida que me foi dada para conseguir novas conquistas. As minhas conquistas. As minhas. A vida passou por você. E eu continuo com coragem pela força da vida através de você. Para que através de você eu consiga prosperar. Consiga avançar. Pai, agora eu tomo a vida que através de você ela vem para a tua honra e de tua alegria, eu tomo tudo. Você, Pai, é o grande. E eu sou a pequena, o pequeno. Você, Pai, é grande. E eu sou pequeno, a pequena. Eu sou seu filho, eu sou sua filha. E você é meu Pai. Você dá e eu recebo. Eu tomo a vida através de você. Eu carreguei algo por você, por amor. E a você, neste momento, te devolvo. Entrego com todo respeito aquilo que eu carreguei que não era meu. Te entrego aqui e agora. Pai, respeito teu destino
respeito as tuas escolhas e me inclino diante da tua grandeza. E tomo você no meu coração. Pai, eu tomo tudo. Respira fundo e vai sentindo o seu corpo. Sentindo os dedos dos pés, das mãos. E vocês podem voltar para esse movimento agora. Tomadas da força do Pai. E dizendo que Ele está presente em você, está presente na sua vida. Ele faz parte dessa força linda, grande. Hoje você está preenchido. Como é voltar com essa força? Eu quero que vocês descrevam para mim como é voltar desta meditação onde vocês tomaram a força de Pai. E ao tomar a força de Pai, vocês assumem esse masculino em vocês de uma maneira grandiosa, que é o respeito pelo homem, respeito pelo sagrado masculino, que é algo tão bonito, tão bonito. E trouxeram aqui sensações de amor menor, quando criança. E esses movimentos sistêmicos, eles são assim. É um movimento onde a gente não fica mais criança. Na realidade, não fica mais adulto, desculpa. Nós todos nos tornamos crianças. Esse movimento que nós fizemos, pode ser que tenha abalado um pouquinho as estruturas, é um movimento forte. Então, pode ser que alguns dias você se sinta mais quietinha, mais silenciosa, mas tem um movimento de paz dentro de você. Que às vezes é um movimento que você nunca sentiu. Então, há uma sensação de meio desconexão, mas na realidade é de um peso que foi liberado. E aí vem um sentimento de leveza. E vem o sentimento de paz, um sentimento de encontro consigo. Porque esse é o movimento. E é o movimento da alma, o movimento do amor, o movimento consciente. Eu espero que tenha sido uma meditação linda. Mas não aconteceu nada. Calma. Só são bloqueios. Só são bloqueios que eles vão sim serem desfeitos. Se você quiser repetir, vai poder repetir, vai estar disponível para vocês. E vocês vão poder repetir esse processo quantas vezes vocês quiserem. Sempre se coloquem numa postura meditativa, porque é lá que você relaxa e se entrega, aonde o inconsciente vem e toma conta. Vivi brigando com todos os homens que passaram na minha vida. Depois vi meu pai idoso. E vi ele mais novo e eu criança. E ele vendo e abrindo os braços para me abraçar. Ai, que lindo. E vi menina correndo em direção a ele sendo abraçada. E ele se ajoelhando, me dando uma flor. No fim, vi ele grande e eu pequeno. Que lindo, que movimento lindo. Né?
é real esse sentimento, esse movimento, que é justamente de reconciliar, principalmente no seu caso, que é desse não contato que você teve com ele. E agora ele está tão presente, tão forte, né? E olha que bonito esse movimento. E quando tem esse movimento de entrega, você sente o amor. E há desdobramentos sistêmicos. Pode ser que daqui a um tempo, aquelas que não conhecem os seus pais venham a conhecer. É um movimento muito bonito e muito belo que somente nessa roupagem ela te traz. E é movimento da alma, é o movimento do acolher esse movimento e de estar aberta para ele. E os exercícios sistêmicos que agora sempre nos nossos encontros eu vou trazer, vão fazer com que vocês se sintam sempre preenchidas de algo. E é muito importante, porque que hoje eu não quis abrir, eu ia abrir no Instagram Live, mas como é algo que eu falei assim, tem que ser de almas que estão abertas. Óbvio que eu vou postar e as pessoas vão ter acesso. Mas em processos meditativos, infelizmente, numa rede social onde as pessoas ficam passando, elas não vão se concentrar e não vão aproveitar esse momento tão bonito, né? Então, que agora, nesse finalzinho, vocês possam colocar uma música, relaxar, se concentrarem nesse movimento para que ele absorva dentro de vocês, esse movimento de reconexão com o papai de vocês. Para a Marcela, essa meditação trouxe muita força, muita. Então, conectar com meu pai me trouxe uma força imensa. Não sei se vocês notaram na meditação, mas quando foi falar, toma a força do pai, veio, eu senti essa força. E de falar assim, sim, pai, eu sei que sua filha viveu um luto aí de mais de 30 anos, né? Mas hoje ela sente você. Ela sente a tua presença e você ainda está viva em mim, né? E isso é o que é o mais belo. E ainda ele continua vivo em mim, nos meus filhos, futuramente nos meus netos. Ele vai estar presente. E é essa mágica, e a gente fala mágica, mas é a compreensão, uma das mais belas que as constelações familiares, que os movimentos da alma, que foi a última coisa que o Bert Hellinger trouxe, né? Ele abriu mão de falar constelações e falar movimentos da alma. São os movimentos que trazem a paz e o aconchego. Depois, se vocês puderem comentar, tanto no grupo, quanto quando eu postar, sobre como foi essa experiência, para que propague para mais pessoas, porque o que vocês viveram aqui hoje possam alcançar mais e mais pessoas, onde nós entraremos num processo de despertar, como está sendo agora, onde nós decidimos olhar, e esses movimentos são movimentos que trazem paz e que nos elevam e nos ajudam na nossa evolução. Então, minhas bonitas, eu me despeço por aqui no nosso encontro, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem bem. E que na segunda que vem possamos também estar mais uma vez juntas e trazendo o tema que eu estava devendo para vocês. Então, no próximo nós vamos
falar do tema sobre as traições. Tá bom, meus amores? De entender esse campo sistêmico por detrás das traições, tá bom? Fiquem bem, continuem se cuidando, vocês estão num caminho muito bonito, tá bom? E tchau, tchau para vocês. Vocês podem ir saindo, tá bom? Vou esperar vocês para que a gravação não fique longa, tá bom? Vamos saindo. E que nesse movimento sistêmico você possa se acolher, possa cuidar de si, que é um movimento tão lindo de cuidado, de acolhimento inteiro. Vamos saindo, meninas. Chegou ao fim o nosso encontro. Tati. Vamos saindo, meninas. Tchau, tchau. Até mais um encontro. Até mais uma reflexão.